Em 2012, o Brasil tinha uma lei clara e firme: proibido vender bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. A lei havia sido criada para combater a violência nos estádios, para proteger torcedores, para garantir segurança nos jogos. E funcionava. O Brasil havia reduzido drasticamente os incidentes violentos nas arenas esportivas desde que a proibição entrou em vigor. Mas então chegou a Copa do Mundo de 2014, e com ela chegou uma empresa americana com um contrato de patrocínio de centenas de milhões de dólares e uma exigência simples e não negociável. Queremos vender cerveja nos estádios, em todos os estádios, em todos os jogos, sem exceção. A empresa era a Budweiser, e o que aconteceu nos meses seguintes é uma das histórias mais surpreendentes e polêmicas dos bastidores do futebol mundial. Uma corporação privada conseguiu mudar a lei de um país soberano. Esta é a história de como a Copa do Mundo de 2014 transformou para sempre a relação entre cerveja, futebol e política no Brasil. Para entender o escândalo de 2014, precisamos voltar alguns anos. A violência nos estádios brasileiros foi um problema grave e persistente ao longo das décadas de 1990 e 2000. Brigas entre torcidas organizadas, invasões de campo, mortes dentro e fora dos estádios. O futebol brasileiro, que deveria ser celebração, havia se tornado em muitos momentos sinônimo de medo e violência. Uma das medidas adotadas por vários estados brasileiros para combater esse problema foi a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas arenas esportivas. A lógica era direta: álcool mais emoção mais rivalidade igual a violência. E os resultados foram positivos. Os índices de violência nos estádios caíram de forma significativa após a implementação das leis secas estaduais. Em São Paulo, por exemplo, a Lei Estadual número 13.082 de 2008 proibia explicitamente a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol e seus arredores durante os jogos. Outras unidades da federação seguiram caminhos parecidos. O Brasil havia construído um modelo de segurança nos estádios que, embora imperfeito, estava claramente funcionando. Até que o país ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014. E tudo mudou. Para entender o que aconteceu a seguir, é preciso entender como a FIFA funciona nos bastidores. A Copa do Mundo é o evento esportivo mais assistido do planeta. São mais de 3 bilhões de pessoas acompanhando o torneio em todo o mundo. Esse alcance é incomparável. E para monetizar esse alcance de forma máxima, a FIFA criou um sistema de patrocinadores exclusivos divididos em categorias. Os patrocinadores do nível mais alto, chamados de FIFA Partners, pagam valores que chegam a centenas de milhões de dólares por torneio para ter seus produtos associados à Copa do Mundo. E quando eles pagam esses valores absurdos, eles esperam retorno real, concreto e garantido. A Budweiser, marca da AB InBev, era um dos principais patrocinadores da FIFA desde 2005. O acordo para a Copa de 2014 no Brasil envolvia valores estimados em mais de 75 milhões de dólares, além de direitos exclusivos de venda nos estádios. Direitos exclusivos de venda. Esse ponto era não negociável para a Budweiser. De que adiantava pagar dezenas de milhões de dólares para patrocinar o maior evento do mundo se um concorrente pudesse vender cerveja dentro dos estádios? Ou pior, se ninguém pudesse vender cerveja? A Budweiser foi clara com a FIFA: ou garantem nosso direito de vender dentro dos estádios em todos os jogos, ou o acordo de patrocínio precisa ser revisto. E a FIFA foi igualmente clara com o governo brasileiro. As negociações entre a FIFA, o governo federal brasileiro e os governos estaduais foram tensas, longas e extraordinariamente polêmicas. A FIFA apresentou ao Brasil uma lista de exigências que ficou conhecida nos bastidores como a Bíblia da Copa. Eram dezenas de condições que o Brasil precisaria cumprir para sediar o torneio. Entre essas condições estava a garantia do direito de venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante todos os jogos da Copa. A reação brasileira foi de indignação. Deputados e senadores fizeram discursos apaixonados no Congresso.
Como uma organização privada suíça poderia ditar as leis de um país soberano de 200 milhões de habitantes? O deputado Romário, ídolo do futebol brasileiro e parlamentar na época, foi um dos mais críticos. Chamou as exigências da FIFA de uma afronta à soberania nacional. Organizações de segurança pública alertaram para os riscos de liberar o álcool nos estádios após anos de progresso no combate à violência. Especialistas em saúde pública se manifestaram contrários. Mas do outro lado da mesa havia um argumento igualmente poderoso. O Brasil havia investido bilhões de reais na construção e reforma de estádios para sediar a Copa. Perder o torneio por causa da questão do álcool seria um desastre econômico e de imagem sem precedentes. E a pressão da FIFA não dava sinais de ceder. Em maio de 2012, o governo federal brasileiro apresentou ao Congresso o projeto que ficaria conhecido como a Lei Geral da Copa. Era um pacote legislativo amplo que regulamentava diversos aspectos da organização do torneio no Brasil, desde questões tributárias até a proteção de marcas e propriedade intelectual. Mas um artigo específico chamou a atenção de todos, o artigo 11. Ele estabelecia que, durante a Copa do Mundo, seria permitida a comercialização de bebidas alcoólicas nos locais de realização dos eventos esportivos, contrariando as legislações estaduais e municipais que proibiam essa prática. Em outras palavras, a Lei Federal da Copa anularia as leis estaduais que proibiam a venda de cerveja nos estádios. O debate foi intenso e inflamado. O senador Aloysio Nunes chamou o artigo de a Lei Budweiser, numa referência direta à pressão do patrocinador americano. A frase viralizou e grudou. Até hoje, o artigo 11 da Lei Geral da Copa é informalmente chamado de Lei Budweiser pela imprensa, pelos parlamentares e pelo público brasileiro. Em junho de 2012, após meses de debate, a Lei Geral da Copa foi aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A cerveja estava liberada nos estádios da Copa. A aprovação da Lei Geral da Copa, e especialmente do famoso artigo 11, gerou um debate que vai muito além da cerveja. O episódio expôs de forma clara e incontestável o enorme poder que grandes corporações e organizações esportivas privadas têm sobre governos e legislações nacionais. A Budweiser e a FIFA não invadiram o Brasil, não fizeram ameaças violentas, não subornam ninguém de forma direta, pelo menos não oficialmente. Simplesmente usaram o poder econômico do evento mais assistido do mundo como alavanca de negociação, e funcionou. Mas a história não termina aí. Durante a Copa de 2014, a Budweiser cumpriu sua parte do acordo. Vendeu cerveja em todos os estádios, em todos os jogos. Teve visibilidade enorme. O retorno sobre investimento foi significativo. Mas irônico. A seleção brasileira foi eliminada nas semifinais pela Alemanha, numa derrota histórica e traumática de 7-1 que ficou marcada na memória do país para sempre. E o país que havia mudado sua lei para garantir a venda de cerveja numa festa do futebol, viveu um dos momentos mais dolorosos da sua história esportiva. A Budweiser vendeu muita cerveja naquela noite de 8 de julho de 2014, mas provavelmente não foi bem o clima de celebração que a empresa havia imaginado. O que aconteceu com a lei depois da Copa? Após o término do torneio, as leis estaduais voltaram a vigorar nos estádios brasileiros, em vários estados. A permissão era específica para os jogos da Copa, não permanente. Mas o debate havia sido aberto, e não fechou mais. Nos anos seguintes, vários estados e clubes brasileiros passaram a discutir a liberação permanente do álcool nos estádios, com regras específicas de controle. Hoje, a situação varia de estado para estado. Em alguns, a cerveja é liberada com restrições. Em outros, a proibição continua. Mas a Copa de 2014 provou algo que vai além do futebol e da cerveja. Provou que o poder econômico de grandes eventos e grandes corporações é capaz de dobrar legislações nacionais. Provou que patrocínio não é apenas colocar um logo numa camiseta, é comprar influência, acesso e garantias contratuais que poucos outros instrumentos conseguem oferecer. E provou que, no mundo dos negócios,
Uma empresa bem posicionada com um produto certo, no momento certo, pode literalmente mudar as regras do jogo, no sentido mais literal possível. Se você não sabia dessa história, compartilha com aquele amigo que ama futebol e cerveja. Ele vai ficar impressionado. Deixa o like se esse vídeo te surpreendeu e se inscreve para continuar descobrindo os bastidores dos negócios que movem o mundo. Até a próxima.